Bom, eu vou conversar com a professora Érica Furlan sobre essa questão da prisão em segunda instância que vem sendo discutida durante essa semana. Obrigada pela sua participação, professora. Como é que funciona? O que se pretende alterar com essa proposta de emenda à Constituição? Obrigada, Lília. Eu que agradeço aqui pela participação. A proposta de emenda à Constituição, num primeiro momento, ela veio ali tentar excluir a possibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário, fazendo com que a decisão, então, transitasse em julgado logo após a análise da segunda instância, que seriam os tribunais de justiça dos estados ou os tribunais regionais federais. Agora, o que está na pauta novamente é o julgamento, é a análise, né, a votação do relatório por uma comissão especial da Câmara dos Deputados sobre essa PEC. Não é exatamente a votação da PEC, mas agora, nesse relatório que foi alterado e que está sendo ali proposto em votação pela comissão, existe uma alteração da proposta para que não haja mais essa impossibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário. Existe a possibilidade ainda desses recursos, porém, nos artigos 105 e 102 da Constituição, está sendo ali incluído um parágrafo para dizer que esses recursos não impedem o trânsito em julgado da decisão condenatória. E o que isso significa em termos jurídicos? Significa que, com o trânsito em julgado da decisão, o juiz pode determinar a execução da sentença. Com o trânsito em julgado, é possível, então, executar a sentença condenatória. E se a sentença condenatória prevê uma pena de prisão, então essa pena poderia ser executada já de forma definitiva. Não seria mais uma prisão a estilo prisão provisória ou uma prisão cautelar. Seria já, com o trânsito em julgado, considerada prisão definitiva. E se o condenado entender que deve entrar com recurso especial ou extraordinário, ele entraria com o recurso estando preso, já considerando ali que houve o trânsito em julgado. Essa é a proposta feita pelo deputado e que foi analisada ali, que está sendo analisada pela comissão especial e que, passando, né, seria então levada à votação pelo plenário da Câmara. A impressão que a gente tem, doutora, é que existem dois lados. O primeiro é que, com a condenação, com a prisão, mesmo que temporária, após a condenação em segunda instância, corra-se o risco de que aconteça algum equívoco, alguma injustiça. Por outro lado, com o trânsito em julgado, existe a possibilidade de, devido à morosidade do Poder Judiciário, essa justiça não ser feita. Eu queria a sua visão sobre isso. O que acontece é que, sim, a morosidade do Poder Judiciário, na verdade, por conta, às vezes, do volume de processos, do volume de atividades, falta de mão de obra, né? Nós temos poucos juízes para o volume de processo. Olha o tamanho do nosso país, imagine o tamanho de demandas que existam dentro do Poder Judiciário. Então, isso é o que causa a morosidade, não necessariamente a má atuação dos juízes, não é isso, é realmente o tamanho do nosso país, o excesso mesmo de processos e falta de mão de obra, né, equivalente ali, falta de pessoas, né, recursos humanos mesmo no sentido de atuação nesses processos. Então, hoje, o que acontece? Por que as pessoas realmente, muito parcela da população que foi estimulada a pensar dessa forma? Imagina, com a morosidade do judiciário, a pessoa fica em liberdade, com isso vai haver a prescrição e a pessoa não vai cumprir a punição. Então, o que se tem que ter em mente vamos atuar não diminuindo garantias processuais, garantias constitucionais, para conseguir sanar um problema que é histórico. Se a gente baixa a régua, se a gente tira garantias de um Estado democrático de direito que é o nosso, a gente corre o risco, porque o Estado democrático traz garantias para o cidadão.
Então, se eu quero fazer com que essas garantias sejam realmente efetivadas, e são, que conserte outro problema e não mitigue essas garantias. E como que eu faço? Eu tento reestruturar o Poder Judiciário, reestruturar uma forma de atuação do Poder Judiciário dentro desse Estado democrático de direito, né? Então, mais recursos, mais pessoas, mais uma estrutura melhorada de atuação, sim, né? E não mitigando garantias, porque isso pode efetivamente acontecer com qualquer pessoa, né? O maior problema é a gente imaginar assim, para o outro pode, mas se fosse para mim eu não ia querer isso, né? Então, assim, se fosse comigo, eu ia querer ter a possibilidade de seguir até o Supremo, esgotar os recursos, até o Supremo, como já aconteceu com processos que eu atuo e que eu só consegui realmente garantir a justiça porque eu cheguei até o Supremo. Então, é um número pequeno, adoram fazer estatísticas, falando, olha, é um número pequeno, porém, esse número pequeno é muito relevante, e só é um número pequeno porque a estrutura, de novo, da justiça impede que muitas pessoas que fazem ali, que estão presas por motivos pífios, consigam atingir o Supremo, né? Então, acho que levantou-se muito uma bandeira porque no combate à corrupção queriam todas as pessoas com prática de crime de colarinho branco cumprindo pena como todos os outros, né, que praticam crimes patrimoniais ou de drogas. Agora, há um interesse muito especial de políticos, de partidos políticos, principalmente visando o cenário eleitoral de alguma forma. Só para esclarecer, o andamento dessa PEC interfere de alguma forma em algum processo que já esteja em andamento? Então, também está lá no relatório que existiria um marco temporal de aplicação dessa PEC. Se houvesse a alteração da Constituição Federal, conforme está sendo previsto, seria aplicada somente para os processos novos que entrassem no Poder Judiciário, que fossem distribuídos ao Poder Judiciário após a entrada em vigor da PEC, da proposta ali de emenda nos artigos, né, 102 e 105. Para os processos que já estão em andamento, de acordo com o relatório, isso não seria atingido, a alteração da Constituição não atingiria. Então, poderiam ali continuar gozando da possibilidade dos recursos, considerando um não trânsito em julgado, né? Agora, uma outra consideração que eu tenho ouvido muito, doutora, é em relação o processo ficar na segunda instância e a prisão acontecer. Muita gente pergunta e questiona se há risco do governo estadual interferir nessa instância de alguma forma, dada a proximidade. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, os poderes são independentes, né? E nessa hora não existe ingerência do governo nas decisões do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, na segunda instância, se, né, passar e ali me permite falar a minha opinião particular aqui, espero que a PEC não passe, porque eu entendo que é um desserviço à construção histórica do princípio do Estado de inocência. O Poder Judiciário, o que ele pode fazer é determinar ali a prisão para executar a sentença condenatória que, em tese, teria transitado em julgado se a PEC passar. Não há ingerência direta do governo na decisão do Estado, né? A decisão do Poder Judiciário. Não vejo aí, né, de forma ou na Constituição, ou na Constituição do Estado, ou até mesmo legislativamente, essa atuação, essa ingerência do governo. A gente espera que isso não aconteça, não é, doutora? De forma normativa, né? De forma transparente, normativa, não existe realmente essa previsão. Existe uma separação dos poderes e a gente espera que isso seja considerado. Mas uma coisa assim que a gente precisa pontuar ninguém nunca proibiu a prisão, né? Ninguém nunca proibiu a prisão na segunda instância, ou prisão durante o recurso especial ou recurso extraordinário. Existe a possibilidade de prisão, existe a possibilidade da pessoa acompanhar o processo presa,
desde que o juiz justifique nas regras do artigo 312, que são as regras da prisão preventiva, interferindo na produção de provas ou a tentativa de fugir, está dilapidando o patrimônio para não cumprir ali com os efeitos da sentença condenatória, que é devolver o bem à pessoa, né, indenização para quem realmente tenha que indenizar. Então, existe possibilidade da prisão durante o processo, mas o juiz precisa justificar justamente por isso. Olha, se eu estou processando alguém, se existe uma pessoa que é acusada num processo e essa pessoa está dando aso à prisão, está dando motivo para ser presa durante o processo, prende. O artigo 312, ali o capítulo da prisão preventiva, são poucos artigos e bem explicativos, eles permitem essa prisão. O problema é que nem todo mundo se encaixa ali e a população entende que só com a prisão é que vai haver justiça. E aí, para a gente encerrar, doutora, você já acabou levantando um pouquinho da tua opinião, mas qual é a tua expectativa em relação ao andamento desse relatório, em relação a uma possível votação em plenário? Eu acompanho o pensamento ali do Dr. Lênin Streck e de vários outros juristas, no sentido de que o princípio da presunção de inocência, que é um princípio construído historicamente, está previsto em diplomas internacionais, em tratados e convenções, ele precisa ser respeitado no nosso Estado Democrático de Direito, continuando da forma como está. Eu espero realmente que a PEC não passe, porque é uma manobra ali de se tentar burlar o princípio, né? Que para nós é uma garantia. Professora, muito obrigada pela participação e por essa aula, por esse esclarecimento aí prestado num assunto que é tão importante para o nosso país. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lilian. Até.